Nasci em um pequeno vilarejo do Cerrado brasileiro. Quando criança, minha família se reunia à noite de lua cheia com vizinhos. Sentados à beira de uma fogueira, contávamos histórias de terror. Já na idade de pré-adolescente, já consciente de tudo que via e ouvia, tive alguns contatos com o sobrenatural. Hoje, com 82 anos, vivo perambulando em noites de lua cheia e só me resta contar histórias de tudo que já vi e ouvi. Então, venham meus netos, sentem-se em volta da fogueira, que o vô Chico vai contar uma história para vocês. Há muitos anos, em um vilarejo esquecido pelo tempo, vivia um pequeno fazendeiro simples e trabalhador. Ele não era um homem ambicioso, mas sua maior riqueza era sua família. Sua esposa dedicada e seus 2 filhos pequenos juntos. Eles levavam uma vida humilde, porém feliz. Todas as manhãs, ele partia cedo para cuidar do pequeno gado, enquanto sua esposa ficava em casa cuidando das crianças e da pequena horta que tinham no quintal. Por anos, as coisas correram bem e o fazendeiro se orgulhava de ser capaz de sustentar sua família com o trabalho de suas mãos. Mas a tranquilidade foi interrompida quando uma grave crise atingiu o vilarejo. O motivo? Uma longa e inesperada epidemia atingiu os rebanhos, que paralisou todas as atividades econômicas. As fazendas pararam de produzir e até o comércio local fechou as portas. O fazendeiro, antes tão confiante, começou a se desesperar. Ele já não conseguia trazer comida suficiente para casa e cada refeição se tornou uma luta. As crianças choravam de fome e sua esposa, que antes tinha um semblante sereno, agora exibia olhos cansados e preocupados. Ele tentou de tudo, ofereceu seus serviços em outras fazendas, tentou trabalhar em uma mina, mas os poucos empregos que encontrava pagavam tão pouco que não faziam diferença. Foi então que, em meio à sua frustração, ele ouviu um rumor entre os moradores do vilarejo. Algumas pessoas falavam sobre um homem misterioso que vivia nas profundezas da floresta. Diziam que ele tinha o poder de conceder desejos, mas que sempre exigia algo em troca. A cada história contada, o mistério crescia. Alguns diziam que ele era o próprio diabo, outros que era apenas um espírito antigo que habitava aquelas terras. Intrigado, o fazendeiro não conseguiu tirar a ideia da cabeça. Ele precisava de uma solução, qualquer solução. Para salvar sua família numa noite fria, decidiu que arriscaria e entrou na floresta escura, levando apenas uma lanterna e a coragem de um homem desesperado. A primeira noite foi uma decepção. Ele andou por horas entre árvores altas e galhos que pareciam sussurrar segredos, mas não encontrou nada. Na segunda noite, retornou ao bosque e caminhou ainda mais fundo, passando por lugares onde os sons do vilarejo não podiam ser ouvidos, mas novamente voltou para casa de mãos vazias. A frustração quase o fez desistir. Mas na terceira noite, tudo mudou. Enquanto ele caminhava, a chuva começou a cair, fina e fria. O som do vento, misturado ao farfalhar das folhas, criava uma atmosfera aterrorizante. Foi então que ouviu algo diferente, o som de cascos de cavalo. Ele parou e olhou ao redor, mas não viu nada. O som ficou mais alto, mais próximo, até que de repente um cavaleiro apareceu diante dele. O homem estava montado em um magnífico cavalo negro. Suas roupas eram elegantes, mas completamente escuras, e ele emanava uma aura que era ao mesmo tempo fascinante e assustadora. O fazendeiro, tremendo, ficou sem palavras. "O que você procura, homem?" perguntou o cavaleiro, sua voz grave cortando o silêncio. Com a voz falhando, o fazendeiro explicou sua situação. Sua família estava passando fome. Ele estava desempregado e não via outra saída. "Eu posso ajudá-lo", respondeu o cavaleiro, após um longo silêncio. "Mas tudo tem um preço. O que você tem a oferecer?" O fazendeiro não sabia o que dizer e não tinha nada, apenas sua vida e o amor por sua família. Então,
com lágrimas nos olhos, respondeu: "Não tenho nada além de minha vida." O cavaleiro sorriu, mas era um sorriso frio. "Muito bem, faremos um acordo. Há uma caverna nas montanhas onde você encontrará ouro, mas em troca, quando chegar o seu fim, seu corpo será meu sem pensar duas vezes." O fazendeiro aceitou a ideia de salvar sua família. Era mais forte do que qualquer medo que sentisse. Nos dias que se seguiram, ele encontrou a tal caverna. Era um lugar escuro e úmido, mas como o cavaleiro prometeu, havia ouro suficiente para mudar sua vida. Ele começou a extrair pequenas quantidades e logo conseguiu dinheiro para alimentar sua família. Com o tempo, foi acumulando riqueza. Seus filhos foram enviados para as melhores escolas. Sua esposa voltou a sorrir e ele se tornou um homem respeitado no vilarejo, ajudando outros moradores em tempos de necessidade. Mas enquanto sua riqueza crescia, sua consciência pesava. Ele sabia que um dia o cavaleiro voltaria para cobrar o preço. Anos se passaram e o fazendeiro, agora um homem idoso, começou a sentir o peso do tempo. Uma noite, enquanto caminhava pelo bosque, ouviu novamente o som dos cascos. O cavaleiro apareceu como antes e disse: "Olha, no seu fim, eu voltarei para levar o que é meu." Com o coração pesado, o fazendeiro decidiu contar o segredo ao filho mais velho. Explicou tudo: o pacto, a riqueza e o preço que teria que pagar. Disse ao filho que havia duas opções. Ele poderia herdar o pacto e transferi-lo para as próximas gerações, ou poderiam realizar um velório de 3 noites, onde ninguém deveria dormir. O filho escolheu a segunda opção. No dia da morte do fazendeiro, o velório foi organizado. Contrataram músicos para manter os convidados acordados, serviram café e comida sem parar. Na primeira noite, tudo correu bem. Na segunda, a tensão aumentou quando um misterioso cachorro negro começou a rondar a casa, mas ninguém dormiu. Na terceira noite, porém, a situação ficou insuportável. Uma chuva intensa começou a cair e uma névoa estranha envolveu a casa. As pessoas começaram a sentir um cansaço inexplicável. À meia-noite, o cavaleiro apareceu na porta, montado em seu cavalo negro. "Vocês quase conseguiram", disse ele, com um sorriso sinistro. "Mas desta vez eu venci." Quando o relógio marcou 00:01, o caixão estava vazio. O cavaleiro desapareceu na noite, levando o corpo do fazendeiro. E assim, o pacto foi cumprido. Você acredita em pactos como esse? Deixe nos comentários e se inscreva no canal. Até a próxima história.